presença dele. O céu estava aberto, derramando bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. O Deus que é tudo está presente aqui nesse lugar. E como é bom, né, que a gente não ficou de fora desse mover. Como é bom que Deus nos presenteou, o Espírito Santo nos chamou e até aqui nós chegamos para ouvir, para sentir, para receber mais do Espírito Santo. Uma coisa é sermos cheios do Espírito, outra coisa é transbordarmos do Espírito. E essa noite é noite de transbordarmos em nome de Jesus. Amém? Abra suas Bíblias em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que a nossa mente possa estar voltada para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Sabe? Uma mesma palavra, ela serve para todos nós que estamos aqui. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que separa a junta da medula, a alma do espírito. E que nessa noite a gente possa continuar se apropriando de tudo que está acontecendo aqui. Que a gente possa examinar essa palavra, ouvir essa palavra e guardar no nosso coração para aquela área que nós precisamos dela, em nome de Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o marido. Mas acho que eu pulei o 3. Pulei, né? 3, versículo 3. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Primeiro, nós vamos entender esse cenário. Havia fome na terra de Judá. Era uma época um pouco conturbada. Os juízes governavam e cada um fazia aquilo que parecia melhor a eles. Isso está descrito em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Então era um tempo de instabilidade política, econômica e principalmente de instabilidade espiritual. Quando a gente observa lá no livro de Levítico e de Deuteronômio, Deus fala que se o povo obedecesse, Ele abriria as comportas do céu, derramaria a bênção sem medida, abençoaria os seus filhos, que onde eles colocassem a planta dos seus pés, eles seriam um povo abençoado, o Senhor o daria por herança. Tudo isso se o povo obedecesse e guardasse os estatutos do Senhor. Mas caso não obedecesse, permitiria que viesse a peste, a fome, a doença, que os
Senhor tinha com eles. Dependia de uma obediência e de guardar tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para eles. Tinha entregue a eles como lei. E o povo vivia nessa inconstância. Ora, quando estava tudo bem, esquecia do Senhor. Esquecia de obedecer os seus mandamentos, iam atrás de outros deuses, caminhavam segundo o seu coração. E aí vinham as pestes, a fome, todo tipo de dificuldade. Aí o povo voltava para Deus, mas era superficial. Somente por esta segurança e proteção e prosperidade que o Senhor concedia a eles. E o Senhor, preciso dizer nessa noite que o Senhor, Ele é bondoso, mas existem preceitos que precisamos guardar. Existem preceitos que precisamos seguir. Então a gente entende esse cenário de Belém, que era uma época em que o povo já não estava andando segundo os caminhos do Senhor. A gente entende essa época também como a época que os midianitas tinham ido lá saquear o cereal, tinha devastado a terra. Era a época em torno mais ou menos de Gideão. Você lembra da história de Gideão, que estava lá malhando trigo no lagar, pela dificuldade que eles estavam passando. Então um homem decide com a sua família ir embora de Belém. Eu não vejo Elimeleque como um homem sábio, mal, porque fala que ele pegou a sua mulher e os seus filhos e decidiram ir embora de Belém. E Belém significa casa do pão. E estava faltando pão na casa do pão. E o que a gente faz quando falta pão na casa do pão? Provavelmente muitas outras famílias também tinham ido para Moabe. E a terra de Moabe era uma terra de um povo idólatra. Os moabitas eram descendentes da filha mais velha com seu pai Ló. Então existia lá toda a espécie de adoração a outros deuses. Existia sacrifício humano. E o povo de Moabe ainda era inimigo do povo de Israel. Mas por causa daquele cenário de fome, Elimeleque decidiu abandonar a casa do pão para onde tinha alimento. Mas não fala em momento nenhum que Elimeleque consultou ao Senhor se era permitido que ele se movesse com toda a sua família. E esse cenário de fome não era uma novidade. Já tinha acontecido, aconteceu com Abraão. A Bíblia relata que na época de Abraão, na terra em que ele estava, a terra de Canaã, houve fome severa. E Abraão desceu para o Egito. E quando Abraão desceu ao Egito, quase que perde a sua esposa. Porque ele disse o quê? Se perguntarem, diz que você é minha? É minha irmã. E Faraó chama ele e fala: que problema você queria causar pra gente? Não era mais fácil você dizer que ela era sua esposa? Se um de nós tivesse possuído a sua esposa, o que o Senhor não faria por nós? Não é verdade? E aí o tempo passa, vem Isaac, filho de Abraão, e na terra onde Isaac está, também é acometido de grande fome, porque fala como no tempo de seu pai. Então era uma fome severa. A gente sabe, né, gente, que a fome, ela aperta, ela dói, ela machuca. Deixa a gente meio desnorteado, de cabeça quente, estressado. E Isaac tem a mesma postura de seu pai. Ele intenta descer ao Egito, mas para em Gerar. Fala que Isaac foi a Gerar até o rei Abimeleque, o rei dos filisteus. E Deus, diferente do seu pai, impede de que ele chegue até o Egito. Fala: Isaac, não
até o Egito. Espere que eu vou te mostrar qual é a terra em que você há de prosperar. Precisamos entender quais são os caminhos que o Senhor nos tem dado. Às vezes o cenário da fome, que é uma necessidade dentro de nós, aparece e nós não pensamos com a mente renovada, com o entendimento transformado. A gente quer repetir erros geracionais. Eu preciso dar uma ênfase. Se a gente examinar quantos erros há de nós para trás, da nossa geração, e que a gente ainda continua repetindo. Ah, não, na minha casa todo mundo é divorciado, não passou de 10 anos o casamento. Ah, não, lá em casa é normal, todo mundo tem um nome sujo. Todo mundo tem. Ah, não, lá em casa é normal, com 35 anos todo mundo tem que fartar. Está repreendido, irmão. Em nome de Jesus, nós somos a geração que não imita costumes errados. Nós somos a geração que ouve a palavra do Senhor e pratica, e vive com eficiência e eficácia tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Há coisas no nosso coração, há coisas na nossa alma que precisamos arrancar para que o Senhor possa nos usar da maneira que Ele planejou antes mesmo que fôssemos gerados no ventre de nossa mãe. E aí a gente está com a desculpinha no passado. Não é normal, porque com a minha mãe foi assim, e com a mãe da minha mãe, não, com o meu pai, com o meu avô, porque o meu bisavô está queimado e destruído. Em nome de Jesus. Isaac, ele repete o mesmo erro de Abraão. São dois erros. O erro de descer até o Egito e de falar que sua esposa é sua irmã. Mas o Senhor impede ele de ir até o Egito. Mas infelizmente ele ainda diz que Rebeca é a sua irmã. E Abimeleque tem o mesmo posicionamento que Faraó. Por que você fizeste isso a nós? Qualquer um teria sua esposa facilmente, pois ela é muito linda. E se um de nós tivéssemos possuído a sua esposa, que peso você traria para nós uma decisão errada? A gente pode afundar um ambiente. Uma decisão errada, a gente pode destruir. O Egito era próspero, Gerar era próspero, mas por uma atitude, uma fala mentirosa, falsa daqueles homens, poderia trazer a escassez àqueles lugares. Então que a gente possa entender que precisamos andar na retidão do Senhor, na verdade do Senhor, naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Em nome de Jesus, os erros do passado, como a nossa mãe, como o nosso pai, como as pessoas que vieram antes de nós nos tratavam ou falavam conosco, isso não interfere negativamente em nós. Em nome de Jesus, que a gente possa pegar as dificuldades e transformar elas em pedestais integrais para o nosso sucesso. Pecador, e transforma ela em lição para ensinar aquele que está passando pela dificuldade, porque nada vem até nós por acaso. Você vê Isaac repetindo a mesma coisa de seu pai. Por quê? Geração é um ciclo. E era para ele ser quebrado ali em Isaac. Não era para ter perpetuado. Deveria ser quebrado em Isaac. E você vê ele quebrando só pela metade. Uma meia obediência. Que a gente possa se entregar por inteiro. Para que a gente não afunde quem está ao nosso redor. Para que a gente não afunde as promessas de Deus em nossas vidas. Precisamos viver por inteiro para o Senhor. Ele não quer algo de nós, Ele quer tudo de nós. Ele foi quem nos criou. Nós somos propriedade exclusiva. O dono da propriedade passeia por onde quer e faz o que quer com a sua propriedade. E nós temos um dono que é bom, que é maravilhoso, que é cuidadoso, que é zeloso.
falou para mim assim, licença, vou usar seu nome, falou assim para mim, minha mãe me ensinou uma coisa muito boa, que por mais que ela passasse dificuldades no casamento, o que dependesse dela, ela não iria se divorciar. E eu peguei isso para mim. Independente do que a gente passa, o divórcio não é uma opção para mim. Então isso é um posicionamento bom que a mãe dele deixou para ele. Sabe? A gente imita comportamentos inconscientemente. A gente nem sabe de onde veio aquela atitude nossa, mas ela veio da nossa raiz, lá de trás. Então que a gente passe a entender, a perceber como eu estou andando, por que a minha vida está assim, por que toda vez que parece que vai dar, não dá. Toda vez eu chego, é agora, eu vou fechar o negócio, é agora, vai acontecer, o meu sonho vai se realizar, não vai. Em nome de Jesus, precisamos ir nas nossas raízes e examinar o que está de errado, aonde eu estou errando, como foi com a minha mãe, como foi com o meu pai, como foi, examinar e remexer, e não usar essa dor como amuleto, como uma desculpa. Usar essa dor para se curar, porque o mesmo veneno que a cobra injeta em você para te picar é o mesmo que é usado para um antídoto. Então as suas dores são usadas para te curar. Tudo que você passa é usado para curar você, de dentro para fora. E assim que Isaac deveria ter agido e não agiu na hora da dificuldade, na hora da fome. E aí Elimeleque tinha esses exemplos de seus patriarcas e mesmo assim não consultou ao Senhor. Ele decidiu ir para uma terra desconhecida, onde tinha adoração a outros deuses e tudo quanto é tipo de complicação. E quando ele chega lá, ele foi para buscar comida e ele encontrou a morte. Ele encontrou algo que era superior à necessidade do ventre dele. Ele tinha comida, ele tinha um lar, disse que ele tinha estadia lá, eles se estabeleceram em Moabe, mas ele encontrou a morte. E isso acontece toda vez que nos movimentamos sem a direção do Senhor. Sabe? Às vezes nós damos espaço para uma amizade. Estou com fome, está faltando pão, eu preciso de alguém para conversar, eu preciso de alguém para me abrir. E você sai se abrindo para todo mundo que está perto de você. Você sai dando a chave do seu coração e dando os segredos que há dentro de você para qualquer um. E a pessoa está ali do seu lado, eu estou contigo, vamos junto. Mas na hora da dificuldade, você olha para o lado e está sozinho. E aí como faz? Se está tudo destruído por dentro, se a pessoa sabe cada gatilho que dá para te destruir, porque você abriu e se entregou a ela, você tinha fome, você precisava de pão. Então a gente precisa ter um discernimento das pessoas que nós colocamos na nossa vida pela porta da fome. Às vezes a gente tem uma dificuldade e a gente coloca alguém ali dentro, achando que é a solução, que vai estar tudo saciado, vamos estar satisfeitos, mas é destruição para a nossa vida, é destruição para os nossos sentimentos, porque demos para outra pessoa aquilo que era do Senhor. O Espírito Santo é o nosso amigo. Eu não estou aqui dizendo que a gente não pode ter amigo, nós devemos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. São eles que nos ajudam no dia da angústia, no dia da dificuldade. Nós precisamos observar no Senhor quem são essas pessoas. Porque senão, queridos, vamos estar destruídos, largados no chão, até que passe o bom samaritano para nos levantar. E até lá, a gente não consegue confiar em mais ninguém, não consegue mais fazer aliança com ninguém, não consegue mais ter ciclos de amizade por todo o ferimento que a gente passou.
Então, em nome de Jesus, está faltando pão. Eu preciso de alguém para me abrir. Eu preciso de alguém para conversar. Ore ao Senhor. Consulte ao teu Deus. Senhor, me apresenta os teus amigos. As duas Ana Paulas que eu conheço, elas falam assim: Senhor, me apresenta os teus amigos. Há amigos do Senhor espalhados pela terra. Há amigos do Senhor nesta igreja. Há um exército de destemidas, mulheres destemidas nessa igreja, que de noite oram, perseveram, se amam conforme os padrões do céu e não conforme os padrões desse mundo, para estarmos juntas no dia da dificuldade. Então, em nome de Jesus, observe essa porta, sabe? Outra porta que eu quero falar é o nosso casamento, o nosso relacionamento conjugal. Às vezes a gente olha para um lado e acha que sempre o casamento do outro é melhor do que o nosso. Sempre falta algo no nosso marido, sempre falta algo na nossa esposa. Eu preciso falar para vocês: nenhum casamento é perfeito. Nenhuma união entre duas pessoas, seja casamento, seja negócio, é fácil. Porque são duas cabeças diferentes. Se você já briga com você mesmo, muitas coisas que você queria fazer, você não faz. Imagina outra pessoa que tem outra cabeça, tem outro pensamento, tem outro gás, tem outra disposição, tem uma outra rota. Também é difícil. Então a gente precisa perseverar, porque aí a gente olha para Moabe, aí fala: não, eu vou para Moabe, porque tem alimento lá. Aí você pensa: não, eu vou para outra porta, aquele casamento é melhor. O segundo casamento, o terceiro, o quarto, o quinto. É um círculo vicioso. Somos iguais, irmãos, somos seres humanos, presos ainda nesse corpo carnal. Somos falhos. Então, em nome de Jesus, persevera. Bruna, você não entende. Meu marido não me leva para sair. Marido, faça uma forcinha. Mas, Bruna, você não entende. Eu falo com a minha mulher todo dia: a gente não tem dinheiro. Como que a gente vai sair para comer? Então você coma para sair. Come em casa e depois sai. Vai andar na praça. Vai dar uma volta lá na área da Expo. Aquilo lá é maravilhoso. Só isso já enviou toda a atenção para sua esposa. Vai caminhar na orla ali de Coroa. Dá uma voltinha. Tudo é questão de esforço. Embora dê pra gente comer fora todo dia. Todo dia a gente pode comer fora. Só pegar uma mesa e colocar no quintal. A gente almoçou fora de casa. Só ter criatividade. É só a gente pensar: vai no mercado, compra uma caixa de hambúrguer, faz a noite do hambúrguer. Festival de pastel, uma massa de pastel, não bota banana em um, bota ovo no outro, bota frango no outro. Festival de pastel e dá todo mundo feliz. Tudo depende da sua disposição em querer agradar o outro. O problema não é quem está comigo, o problema está em mim. Eu preciso ser melhor. E à medida que eu me dou de coração, em sinceridade, o outro vai se doar também. Tudo que você, eu falo isso muito pro Douglas, você se deu bem. Porque tudo que você oferece para uma mulher, se você dá farinha, ela te dá um bolo. Se você dá milho, ela vai lá e prepara pipoca. Tudo que você oferece para uma mulher, ela dobra. Mas mulheres, não podemos ficar sem a cobertura espiritual dos nossos maridos. O homem, ele é o sacerdote. Então precisamos estar em obediência, sendo submissa àquele que Deus estabeleceu como cabeça. Então, em nome de Jesus, não há relacionamento melhor em Moabe. Relacionamento melhor é aquele que o Senhor me deu. E eu trabalho para que haja pão no meu lar, para que haja suprimento das necessidades um dos outros. Porque é muito mais fácil sair, mas é muito mais perigoso, porque eu posso sair e encontrar a morte. Em nome de Jesus, que a gente ande vigilante pelos nossos relacionamentos. Porque a porta da fome, ela se abre toda hora. Num dia, quantas vezes nos alimentamos?
assim são as nossas necessidades. O tempo todo elas aparecem. O tempo todo. Você vence uma aqui, daqui a 3 horas tem outra necessidade ali. O tempo todo o mundo vem sugestionando coisas para nós, dizendo que precisamos, mas nós precisamos daquilo que o Senhor estabeleceu para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra porta que eu preciso falar é da nossa vida espiritual. Às vezes a gente vem à igreja, domingo após domingo, direita quem quer agradecer, esquerda quem quer pedir. Ah, mas os louvores não falaram comigo, a pregação não me fez chorar. O que nós viemos entregar ao Senhor não é sobre a sua necessidade, não é sobre a sua fome, é sobre o dono da casa. Aqui há muitas pessoas, cada uma com uma necessidade diferente. E aquilo que eu enxergo é para que eu possa resolver. Foi assim com Davi, foi só levar o pão, o trigo para os seus irmãos. E chegou lá e tinha um gigante afrontando o exército. Um grupo de pessoas. E Davi tomou as dores para si. Quem é este filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu vou. Mas ele pôde dizer aquilo porque ele tinha intimidade. Ele tinha convívio, porque dia após dia ele matava um leão e um urso. Aí o pessoal do exército, os soldados, não tinha matado o leão e o urso. Então toda vez que o gigante gritava, eles recuavam. E já era assim 40 dias. Gritava, eles recuavam de medo. Porque faltava intimidade, faltava matar leão e urso. Aí chega um menino que estava matando o leão e o urso e fala: quem é ele? Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Quem é você? Você nem está alistado no exército. Eu vou contra ele em nome do Deus vivo, porque eu tenho experiências no secreto. Eu não espero só domingo à noite para buscar o meu Senhor. Dia após dia eu mato leão e urso, leão e urso, leão e urso. Defendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E aí quando chega o momento do gigante, eu olho para a necessidade do povo. Eu coloco as minhas necessidades de lado e olho para as necessidades daqueles que estão com medo, daqueles que estão aflitos. Então, em nome de Jesus, toda vez que você chegar a este lugar, você observe, olhe para a direita e para a esquerda. Porque esse lugar é um lugar que o Senhor estabeleceu. Sobre este lugar, você que faz parte daqui, você precisa saber, há muitas promessas. João 4,35, Ageu 1 e 2, 2 Crônicas 29. Tudo isso são promessas, entre outras, que o Senhor estabeleceu para esse lugar. Então, quando você passa por aquele portão, você não está entrando somente para 4 paredes. Você está entrando para um lugar que o Senhor estabeleceu para que o nome dele seja louvado e engrandecido. Em nome de Jesus, não deixe que a porta da fome fale para você que aqui não há mais alimento. Porque o Deus que dá o pão, Ele está na casa. Eternamente Ele estará nessa casa. Foi Ele quem abriu essas portas. Então, em nome de Jesus, entre, se sinta pertencente a esse lugar, se movimente, flua pelo poder do Espírito. Você não entende as coisas do Espírito, nós não entendemos. Provérbios 11 diz assim: como não sabeis de onde vem o vento, nem como são formados os ossos no ventre da mulher, assim também não conhece as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós não sabemos, mas temos a garantia que Ele faz, porque Ele é. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Não deixe com que a porta da fome faça com que você se mova para lugares onde vai te matar,
onde vai gerar morte. Você foi atrás de comida, de sustento e segurança para sua família. E no final das contas, nem descendentes deixou sobre a terra. Nenhum para dar continuidade. Morreu Elimeleque e seus 2 filhos, sem deixar um descendente. Em nome de Jesus, que as nossas necessidades não sejam um guia da nossa vida, mas toda vez que surgir uma necessidade, a gente possa olhar e consultar ao Senhor. Sabe, toda vez, irmãos, isso é muito sério, toda vez, é 2 Reis, capítulo 8, quando Eliseu fala com aquela mulher sunamita, que viria a fome. Essa mulher sunamita é aquela que estava observando, nós falamos sobre isso no Destemido de segunda-feira, atenta, vendo o profeta passar. E ela disse para o marido dela: esse ali é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, para quando ele passar aqui, ter onde ficar. Sabe o que é isso? Uma pessoa que se preocupou com as coisas do Senhor. Ela primeiramente se importou com aquilo que é de Deus. E quando Eliseu chama ela e pergunta o que nós podemos fazer por você, ela diz que não precisava de nada. Ela fala para o moço, para Geazi, não preciso de nada. E aí Eliseu ainda muito grato. Mas o que nós podemos fazer por ela, Geazi? Chama ela lá, porque Geazi disse a Eliseu que ela não tinha um filho. Por este tempo você dará a luz a um filho. Ah, meu Senhor, não minta tua serva, eu não estou te pedindo nada. E assim aconteceu. A mulher teve seu filho, depois daquele filho veio a morrer, e Eliseu ressuscitou. Mas em tempo inteiro que você lê a história dessa mulher, você vê essa mulher preocupada com aquilo que é do Senhor. E por isso, a orientação foi: saia da terra, porque haverá fome. Ela também foi para um lugar onde o povo era inimigo de Israel. Mas a diferença é que ela foi debaixo da ordem do Senhor. E o Senhor a sustentou por 7 anos. E quando ela voltou, ela requereu todos os seus bens. E o rei entregou a ela todas as suas posses. Ela foi com a sua família e voltou com a sua família inteira, em perfeita paz, em perfeita união, porque eles saíram debaixo de uma palavra do Senhor. Então, irmãos, por mais que a sua intenção seja boa, seja a intenção de salvar a sua família, seja a intenção de fornecer alimento a eles, não saia sem a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Deus sempre envia profetas. Deus sempre usa a boca de alguém. Deus, Ele fala com você. Quais são os passos que você deve dar? Mas a gente só precisa crer. Não podemos ser vacilantes na fé. Não podemos ser vacilantes naquilo que a gente aprende todos os dias. Do povo que saiu do Egito, 600 mil homens. Só homem. Fora mulheres e crianças. Só 2 entraram na terra prometida. 2 de 600 mil. A palavra foi administrada para todos. Todo mundo sabia o que era para fazer. Mas a porta da fome, a murmuração, a necessidade do hoje, do agora, fez com que eles não entrassem naquilo que Deus tinha para eles. Somente aqueles que tinham o mesmo vigor de 40 anos atrás, que continuavam perseverantes na promessa, que herdaram a terra. Quando o Senhor te promete, Ele faz. Não tenha medo, para que você não tenha que andar pelo caminho mais longo. Porque o povo do Egito, Êxodo 13, foi levado pelo caminho mais longo por causa do medo, para que eles não temessem as dores. Não tenha medo. Aquele que te chamou te capacita. Aquele que trouxe você aqui nessa noite, Ele te sustenta e diz que você
você. Ele te escolheu, ele te trouxe aqui, ele te restaurou nesse lugar. Não foi ele? Foi ele. Te restaurou para que você pudesse viver tudo aquilo que ele projetou para você. Então não caminhe mais pelo que os seus olhos naturais enxergam. Caminhe pelas promessas que o Senhor tem para você. Está tudo indo de mal a pior, eu estou crendo. Mas chegou uma fome severa, eu estou crendo. Ele vai me fazer prosperar. Eu vou cavar um poço. Vão brigar comigo sobre ele. Eu vou cavar outro e vai dar certo. E eu vou cavar outro e vai dar certo. Eu vou cavar outro e vai dar certo. Reobote. O Senhor nos tem alargado. Esse é o nosso lugar. Aqui o Senhor nos fez prosperar. Caminhe para o que o Senhor tem para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Felizes são aqueles que andam segundo os passos do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Independente do cenário, o Senhor que proveu o pão, Ele dará o sustento. Ele dará os passos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer comigo, eu recebo esta palavra sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida a Cristo, quer ser reconciliado com o Senhor? Tem alguém que a partir dessa palavra foi tocado pelo Espírito e decidiu confessar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Tem alguém que nessa noite quer se reconciliar com Cristo? Queria convidar você a se colocar de pé comigo. Quero dar pela sua vida, quero abençoar